Denúncia. Investigação. A realidade dos fatos. No Comando 91. Alerta Geral. Alerta Geral. Começa agora a edição de hoje do Alerta Geral, os principais fatos policiais de Arapiraca e de Alagoas para você. Em instantes, voltaremos a ouvir o advogado criminalista Vitor Oliveira, especialista que comenta a liberdade da acusada de atropelar a senhora Teônia Caetano no centro de Arapiraca. Ela que já foi sepultada, claro, em grande clima de comoção. Já essa informação para vocês, 6h28, Marcos Porto, Tribunal de Justiça determina a expulsão de oficial da PM preso por organização criminosa. Os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas determinaram ontem que o segundo-tenente Tiago da Silva Duarte, da Polícia Militar de Alagoas, perca o seu posto e patente na corporação. Duarte está preso desde 2019, após ser acusado pelo Ministério Público de Alagoas de liderar organização criminosa que atuava na prática de roubos, tráfico de drogas e invasões a residências. Por unanimidade, os desembargadores votaram para declarar o policial, abre aspas, indigno do oficialato. Mesmo assim, Duarte continua na ativa da Polícia Militar, tendo recebido o salário líquido de R$ 7.800 este mês. Em março deste ano, Duarte foi condenado pelos crimes de latrocínio, atentado e organização criminosa. A condenação do militar foi agravada em razão de uso de arma de fogo, por exercer papel de liderança e por ser funcionário público, além de se valer do seu cargo para o cometimento de crimes. Em razão do processo estar em segredo de justiça, o Tribunal de Justiça de Alagoas disse não poder informar qual a pena que cada réu recebeu. Nem se houve decisão relacionada ao cargo público que eles ocupam. Também não foi detalhado qual o caso específico que levou os militares à condenação. 6h30. A partir de agora, vamos voltar a ouvir o advogado Vitor Oliveira, advogado criminalista que comenta a soltura da acusada de atropelar e matar a senhora Teônia Caetano. Confira. Temos os direitos e deveres dos cidadãos nos seus 78 incisos, onde ele traz o instituto da fiança. O que é que ocorre? A fiança, ela é cabível nos crimes que a pena máxima não seja, no caso, para a autoridade policial, que a pena máxima combinada não seja superior a 4 anos, certo? E aí, na Constituição, ela consta o instituto da fiança que ninguém, no inciso 66, que ninguém ficará preso ou submetido à prisão nos crimes que houver fiança. Então, há uma autorização legal para que o delegado de polícia, ele verifique a situação, o fato que ocorreu, o ato infracional que ocorreu, a conduta do agente, a capacidade econômica dele, para que ele possa arbitrar essa caução, esse comprometimento de que o agente coator, o agente que infringiu a lei de alguma forma, possa ser responsabilizado. É uma caução para ele responder liberdade. Certo? Então, nesse caso, mais especificamente, e aí eu vou tecer só comentários, que é o que nós temos até o momento, só especulações do que houve e o que não houve, então eu preciso me ater apenas ao que está na lei. Certo? É derivado da Constituição Federal, certo? A fiança é cabível nesses crimes, inclusive nos crimes que são superiores às penas a 4 anos, é a autoridade judiciária, o juiz de direito, que vai aplicar a fiança. É claro que existem os crimes inafiançáveis, que aí são os de terrorismo, racismo e existe outro réu também. Exatamente. Então, no caso em comento, quando houve o ato de prisão em flagrante da senhora que estava sobre a direção desse veículo. Ela foi presa pelo povo. Exatamente. Eu não posso lhe passar essa informação porque eu não estava no momento do fato. O relato, até para ajudar, é de que um advogado, inclusive o seu colega, conseguiu fechar o carro dela, porque ela tentou fugir do local, fecharam e aí ela teve que parar, chamaram a PM e ela foi conduzida pela PM. Exatamente. Esse tipo de situação é de fundamental importância que
a pessoa que testemunhou essa ação, dela ter sido fechada, porque ela ia se evadir do local, Isso. esteja presente na lavratura do auto de prisão em flagrante, para poder testemunhar e dar fundamentos para a autoridade policial interpretar o que foi que houve. Se no auto de prisão em flagrante, perante a autoridade policial, delegado de polícia, não houve testemunhas que constataram que ela tentou se evadir do local, ele não pode fazer isso sem nenhuma fundamentação. Certo. Se os policiais que foram as primeiras testemunhas do fato, que receberam a ocorrência, que acompanharam, que encaminharam a motorista até a central de polícia, não narraram essa situação, logo a autoridade policial, que é o delegado, ele vai se ater aos fatos. Se basear o que ela falou. Exatamente. Como no momento da ação, a capitulação do crime foi o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que seria uma pena de 6 meses a 2 anos. Certo. Que seria lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Cabe multa também nesse caso? Cabe multa, cabe suspensão e proibição do direito de dirigir, de tirar a habilitação. Seria o caso? Após a lavratura, que o delegado de polícia pôde identificar a ação da motorista, a capacidade econômica dela e toda a sua vida, se houve algum antecedente, se é frequente a vida pregressa. Se houve algum antecedente, a vida pregressa dela, ele percebeu que não havia motivos que ele não aplicasse a fiança, ele não iria aplicar, mas ele viu que era cabível, ele aplicou a fiança e ela saiu. Posteriormente, a nomenclatura do crime mudou. E aí vai ser justamente diante do inquérito policial que vai ser levantado, o delegado vai encaminhar diligências, vai buscar vídeo monitoramento, como já tem nas redes sociais, para poder identificar a conduta da motorista, como também verificar a situação da faixa de pedestre, encaminhar, preparar tudo, fazer o seu relatório e passar para o judiciário, que já existe no judiciário agora a ação por conta do ato de prisão em flagrante. Então, é aguardado o inquérito, o levantamento da investigação, posteriormente, concluindo, é que passa para o promotor de justiça, que vai colher todos os dados. E aí uma situação que ontem eu estava assistindo o programa, eu sempre assisto. Obrigado. Que você até comentou, Ailton, sobre a questão do dolo eventual. E aí é uma situação do dolo eventual, provavelmente ela vai responder nessa direção. O dolo eventual, ele seria uma situação que ela se propõe a assumir o resultado e mesmo assim segue, sabe? E aí tem que ser uma situação que ela vai demandar provas, vai demandar testemunhas, vai demandar, se for o caso, perícia. Todas as provas admitidas em direito têm que ser levantadas, e justamente nessa fase de inquérito policial é que vai ser colhidas para ser apresentada, para poder fundamentar um parecer ministerial, que é o detentor da ação penal. Okay. Aí ele vai proferir a denúncia. Oferecer a denúncia ou não. Exatamente. Se vai oferecer a denúncia, qual a capitulação correta, porque o delegado pode indicar uma capitulação, mas posteriormente o promotor não entender daquela forma e alterar. Agora, eu falei do dolo eventual, depois pelas imagens que eu vi, porque aparentemente ela está numa velocidade acima do permitido no local, ali na Praça Manuel André, antes do Marcos trazer aí sua pergunta. E também há, aí evidentemente que tem que provar, né, o direito exige isso, de que ela estaria ao telefone, a motorista. Né? Isso aí sendo provado é um agravante. Né? Com certeza, com certeza. E aí, se for provado, como a gente já vem comentando há pouco, é necessário toda a instrução probatória, no primeiro momento agora, a investigação perante a autoridade policial, qualquer diligência que ele venha requerer, tanto de vídeo de outras lojas, como também, eu escutei também ontem os familiares, escutei hoje também, solicitando as pessoas que são testemunhas do fato, da situação, que possam ajudar a família para poder provar essas situações, e aí, consequentemente, vai elencar
todos os crimes, né? Que se essa pessoa cometeu de fato, e passar para uma análise ministerial, né? Testemunha não falta. Inclusive, pelo que eu entendi, esse advogado que fez esse fechamento aí para que ela não fugisse, conseguisse contê-la, foi ontem lá no velório, né? Foi na casa da senhora Teônia. Mas aí, naturalmente, o inquérito que vai trabalhar isso, lembrando que a acusada tem o devido processo legal, direito à ampla defesa, é constitucional também, como Exatamente. qualquer cidadão brasileiro. Marcos Porto, fica à vontade. Doutor Vitor, bom dia mais uma vez. Bom dia, Marcos Porto. No caso de ficar provada a culpa, com todas as provas, é claro, e o fato também de ter provocado a morte dessa senhora, qual seria a penalidade diante da justiça? É a prisão? No caso, a culpa que ela não teve intenção, ou você fala do dolo? Porque, assim, se for de fato como o amigo tinha interpretado, o colega Ailton Áviles, o dolo eventual, ele leva a júri, sabe? Ele é um dolo que você assumiu o risco e você assumiu o resultado. Exatamente. Ele leva a júri. E aí seria aplicada a pena de homicídio simples, no mínimo. Isso é uma interpretação 6 anos do a 20, juiz, né? exatamente. Porque não contém lá no Código Penal, não está escrito exato, isso. Exato. Ele é uma interpretação, é uma questão de doutrina. Exato. A minha pergunta era essa. No caso de acontecer isso, porque a pessoa que, por exemplo, se ficar provado que ela está em alta velocidade, numa via onde a velocidade é menor, e também está usando o celular, que também é uma outra infração, isso incorre em dolo, é culposo ou é doloso? Frente ao veículo automotor, o que vem ocorrendo é exatamente a nomenclatura do crime contido no Código de Trânsito Brasileiro, que é homicídio, deveria ser o homicídio culposo na direção do veículo automotor, entendeu? Essas outras agravantes... Isso aí previsto no Código do Trânsito, Código de Trânsito, não é no penal. Exato, né? No Código de Trânsito. E aí, a tipificação é voltada ao Código de Trânsito. Isso. Entendeu? Então, questão de, tá dirigindo em alta velocidade, a tipificação já está... cometer homicídio culposo diante do veículo automotor, artigo 302. Se ficar provado isso, qual é a penalidade? A penalidade, salvo engano, aí a penalidade é prisão como mesmo? Mudou, é uma situação, é detenção, não vai à prisão. Se for o culposo, não vai à prisão no primeiro momento, ele não cabe o regime fechado, ele vai responder no regime semiaberto. E aí vai depender a gravidade da situação, como é que o legislador, de acordo com as provas de convicção, que seria o juiz, colhidas na fase de instrução, ele vai dosar a pena. E no caso de ficar provado o dolo? Aí, se ficar provado o dolo, tem que ser levado ao Instituto do Tribunal do Júri, porque seria uma prova como se saísse um áudio da pessoa que estava dirigindo dizendo: eu assumi o risco, eu quis dirigir no trânsito de Arapiraca com o carro entre as motos e não importa se eu fosse matar alguém ou não, aí seria diferente. Mas ninguém produz provas contra si mesmo. Exatamente. Mas seria um meio de justamente a jurisprudência trazer essa questão do dolo eventual. Isso. Tinha intenção. Agora, só para esclarecer, o regime fechado é acima dos 8 anos. É isso, O regime, não, há crimes. Há crimes. Que ele contém a pena de reclusão. E aí ele pode ser já a partir de 2 anos, 4 anos. Depende do Se já é uma prática reiterativa do agente, ele não precisa ser condenado a uma pena acima de 8 anos para poder ser submetido à prisão. Certo? Então, geralmente, aqui no nosso estado de Alagoas, quando o agente só é submetido à prisão quando ele é condenado a um crime superior a 8 anos de prisão, até porque o semiaberto nós não temos aqui em Alagoas. Nós não temos uma estrutura. Quem ganhar o semiaberto aqui está em liberdade, né? Ele fica com umas restritivas de direito, como comparecimento mensal, justificar as suas atividades, a tornozeleira eletrônica, que geralmente vem faltado no sistema prisional. No caso do agente penitenciário Márcio Alexandre, segundo informações, o autor da morte dele, o acusado de homicídio, está sem tornozeleira, ninguém sabe onde ele está. Mas é importante destacar que
ele só vai ser submetido à prisão, o agente que cometeu a infração, o crime, quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Exatamente. Certo? Tanto é que... É porque eu lhe convidei, a gente propôs esse convite exatamente para isso, porque causa revolta a lei. Exato. Na verdade? Exato. Mas aí, porque até como diz aí essa aula eu não perdi, é o artigo 1º do Código Penal, não existe crime sem lei anterior que eu defina. Exato. E também tem a questão da combinação legal, tem que ter previsão, né? Então, exatamente. É a lei, né? A lei é dura, mas é lei, né? Exatamente. A lei é dura, mas é lei, e aí os meios que vai fundamentar o juiz a tomar decisão, infelizmente, demoram. Isso. É moroso. Então, no primeiro momento, está em fase investigativa. Há uma comoção do pessoal, há a dor da família, claro. Não tem quem repare, mas a justiça não pode, a gente não pode tratar de um tribunal de exceção que vai o país não chegar permite aqui. isso. Não permite, é vedado. Na própria Constituição, salvo engano, no artigo 5º, inciso 37 ou 35, salvo engano. O artigo 5º, eu acho que ele é a base ele é a base de tudo. Dos nossos direitos e deveres. Ele é a base de tudo, dos nossos direitos e deveres. Então, por mais que haja agora uma comoção para que a pessoa já sinta o dano que ela causou, infelizmente não pode ser aplicado, porque devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, ela explicar a situação dela, justamente para que agora, no primeiro momento, a gente não queira imputar uma situação que não existe. E aí a pessoa que cometeu a infração, ela pode ser penalizada por uma infração muito maior do que o de fato ocorreu. Ok. Antes de trazer a Maria Célia, se não me engano, é sobrinha da senhora Teônia, ela vai falar aqui. Eu só queria lembrar, porque a questão do direito, né? O processo diz que o juiz é inerte, né? Exato. Porque tem algumas pessoas que acham, não, o juiz pode sair por aí investigando, tomando decisões, ele tem que ficar lá esperando as provas. Exatamente. Então, naturalmente, as investigações que dirão isso. Exato. Através da polícia. Então vamos então a Maria Célia que participa do programa. Vamos lá. Por que estão escondendo o nome dessa assassina? Dê o nome dela no ar para todo mundo saber quem é essa assassina. Nós queremos justiça. Eu sou sobrinha dela e nós queremos justiça. Nós estamos sofrendo muito. Nós queremos justiça, minha gente. Isso não vai ficar impune, não. Assassina, bandida, ela vai pagar. Ela vai pagar. Essa assassina. Nós queremos justiça. A minha tia não merecia isso. Gente, bom dia. A Célia, ela telefone agora, viu? A Célia, ela é sobrinha da dona Teônia, inclusive irmã do colega nosso, Robson Silva. 8h54, estou no telefone, é isso? Nós temos 6 minutos. Clécia, filha da senhora Teônia Caetano, bom dia, fica à vontade que você tem a falar nesse momento. Bom dia, eu começo agradecendo a todos, a vocês, as pessoas que nós não conhecíamos, estão dando muito apoio a gente, porque nesse momento que a gente está passando muito difícil. A morte chega para todos. O que mais está doendo a mim, as minhas irmãs e a nossa família foi a forma brutal que a minha mãe foi assassinada. Por que isso foi assassinado? Porque quando eu recebi a notícia, eu achei que a minha mãe iria estar só uma queda normal, quebrado o fêmur, uma coisa ou isso, não. Da maneira que eu cheguei lá e eu presenciei a minha mãe, isso foi um assassinato. Eu só quero que a morte da minha mãe não seja em vão, para outras pessoas não passarem o que nós estamos passando. E ela estava atravessando a faixa do pedestre, que era uma senhora, uma idosa, durinha, entendeu? Que gostava de viver a vida, que gostava de andava sozinha porque poderia andar, viu? E ela andava na faixa do pedestre toda direitinho, viu? Quando acabar, aconteceu uma coisa dessa. Olha, moço, eu agradeço a todo mundo, não passa pra mim, eu não aguento mais. Oi, Ailton, eu sou Cláudia. Oi, Cláudia, pode falar. Eu falei ontem com vocês. Sim. Eu quero agradecer de coração
ao apoio que vocês deram a gente, porque foram os únicos que chegaram aqui, foram que estão dando esse maior apoio, porque a gente sabe que quando a mídia cai em cima, não fica em vão. O apoio de vocês foi importante. O apoio das pessoas que estavam ali, Ailton, que não nos conheciam, levaram algo pra gente. Minha mãe foi atendida, muito bem atendida pelo SAMU lá mesmo. Os primeiros procedimentos foram feitos lá, entendeu? A gente agradecer ao todo o pessoal das lojas que estava ali. Ailton, a Narciso, o pessoal da Narciso levou um travesseiro. Ok, você conferiu então a reprise dessa entrevista ontem e nós tivemos acesso aos depoimentos. A autora trata-se de Cristiane Salustiano Santos Cavalcante. Ela é do município vizinho de Feira Grande. Inclusive a delegacia de plantão, os policiais eram de Feira Grande. E outra informação de que o carro dela estaria fora de licenciamento. Para a gente fechar, direto ao assunto, Walter Gomes, daqui a pouco tem Giro Geral, o movimento do IML nas últimas 24 horas. E uma movimentação bem acima dos padrões, viu, Ailton? 7 corpos deram entrada nesse período, 4 durante o dia e 3 durante a noite. E vamos lá, o senhor José Januário de Melo, de 71 anos de idade, ele foi oriundo do Hospital de Emergência do Agreste, cidade de Arapiraca, causa da morte indeterminada. Tem também aqui o senhor Anísio Pedro do Nascimento, ele procedente da cidade de Dois Riachos, 84 anos de idade, foi homicídio por arma branca e é o caso que chamou bastante atenção durante todo o dia de ontem. Caso de latrocínio, ele foi morto, enfim, por um indivíduo para roubar o dinheiro desse cidadão. Inclusive, ainda hoje traremos detalhes a respeito desse caso, inclusive com a ação policial para prender o assassino. Olha, Janiele da Silva Rocha, 24 anos de idade, procedente da maternidade Santa Rita, cidade de Palmeira dos Índios, causa da morte ainda sem esclarecimento. E um corpo não identificado de um recém-nascido, na realidade tem identificação sim, porque foi colocada posteriormente. Essa recém-nascida já tinha nome, Janiele da Silva Rocha, recém-nascida, também procedente do Hospital Santa Rita, lá em Palmeira dos Índios, mãe e filha. Infelizmente, após o parto, nem a mãe nem a criancinha resistiram a outros 2 casos ainda sem esclarecimento. Será, lógico, feito da pós a necropsia aqui no Instituto Médico Legal. E vamos mais um caso que chamou a atenção aqui. O senhor Rosevaldo Soares da Silva, 51 anos, procedente do Hospital Antônio Vieira Filho, centro de Batalha. Causa da morte para o IML sem esclarecimento. Mas para o povo da cidade de Batalha já sabem, inclusive, o que provocou a morte desse homem. Uma fatalidade. Ele, morador da Coab, bairro São José, lá em Batalha, mas ele foi até a zona rural no dia de ontem. Ao passar por uma propriedade, ele foi atingido por um boi, uma cabeçada na altura do abdômen dele. Ele foi socorrido para o hospital lá da cidade, mas infelizmente não resistiu ao ferimento e evoluiu para óbito. Mais um caso aqui de Lenilson dos Santos, sem idade confirmada, procedente do povoado Ribeirinha, zona rural de Porto Real do Colégio, causa da morte e afogamento. E pra gente finalizar, o Jefferson Rafael Martins da Silva, 20 anos, este procedente do bairro São Luís 2, assentamento dos sem terras ou sem tetos, assim como queiram, aqui na cidade de Arapiraca, um homicídio que aconteceu na noite de ontem, lembrando que é o terceiro somente esta semana aqui na capital do Agreste Alagoano. Portanto, Jefferson Rafael Martins da Silva, 20 anos, procedente do bairro São Luís 2, em Arapiraca, causa da morte e homicídio, Ailton Áviles. Eu giro com a informação em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço, vem com a gente. Segue o líder, e também da panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o senhor Manuel Jerônimo, nesse momento indo, viajando para a querida Piranhas, visitar a sua clientela. A panificadora São Jerônimo, que distribui seus produtos para todo o estado de Alagoas, além dos estados de Bahia, Sergipe e Pernambuco, meu amigo. É a São Jerônimo, nosso colaborador, nosso parceiro aqui do programa, espalhado por todo o Nordeste, Ailton.
Esta foi a edição de hoje do Alerta Geral.